tacar essa bola na parede, ela vai bater e cair, certo? A física clássica nos ensina que para essa bola atravessar essa parede, seria necessário muita força cinética ou potencial. No entanto, na realidade quântica subatômica, as coisas não funcionam da mesma forma. Se a gente considerar que essa bola é um elétron, ela poderia facilmente atravessar essa barreira potencial. A realidade é que a física quântica tem regras que fogem ao nosso cotidiano e que podem bugar a nossa cabeça. Nesse vídeo, eu vou falar sobre o fenômeno do tunelamento quântico. Eu sou a Cecília e esse é o universo das possibilidades, onde tudo pode acontecer, inclusive nada. A mecânica quântica é uma das teorias fundamentais da física, que descreve o comportamento da matéria e da energia em escalas muito pequenas, como fótons, elétrons e partículas subatômicas. Ela é conhecida por suas previsões contra-intuitivas e resultados que diferem drasticamente da física clássica, a qual descreve fenômenos em escalas maiores e mais familiares. Nesse vídeo, eu vou falar sobre um desses fenômenos contra-intuitivos, que pode fazer você questionar sobre como a realidade realmente funciona. O tunelamento quântico é um fenômeno fascinante que permite que partículas passem por barreiras aparentemente intransponíveis. Este fenômeno é um dos pilares da mecânica quântica e tem importantes implicações tanto teóricas quanto práticas em diversas áreas da ciência e da tecnologia. Para entendermos melhor como o tunelamento quântico funciona, precisamos entender primeiro os princípios fundamentais que estão por trás desse fenômeno. Dualidade onda-partícula. Assim como a luz, as partículas subatômicas também exibem comportamentos tanto de onda quanto de partícula. Quando tratamos partículas como ondas, a probabilidade de sua localização no espaço é distribuída, permitindo que essas ondas de probabilidade penetrem e, em alguns casos, atravessem barreiras. Princípio da incerteza de Heisenberg. Este princípio afirma que é impossível conhecer simultaneamente a posição exata e a velocidade de uma partícula. Isso significa que sempre há uma incerteza inerente na posição de uma partícula, permitindo que ela tunele através de barreiras, mesmo quando, classicamente, não teria energia suficiente para fazê-lo. O que isso significa na prática é que quanto mais precisamente soubermos onde uma partícula está, menos saberemos sobre o seu momento, ou seja, sua velocidade e direção. E vice-versa. Este não é um limite tecnológico, mas é uma propriedade fundamental da natureza. Uma partícula quântica simplesmente não possui valores precisos e definidos para certos pares de propriedades simultaneamente. Em muitos cenários quânticos, partículas encontram barreiras de potencial, que são regiões onde a energia potencial das partículas aumenta significativamente. De acordo com a física clássica, uma partícula precisa de energia suficiente para superar essa barreira, caso contrário, será refletida. Imagine que você está andando em linha reta e tem um muro na sua frente. Bom, de acordo com a física clássica, esse muro ia parar você, né? Mas, de acordo com a sua existência quântica, existe uma possibilidade, uma pequena probabilidade de você simplesmente chegar ao outro lado sem saber como. O tunelamento quântico ocorre quando uma partícula atravessa uma barreira de potencial, mesmo não possuindo energia suficiente para superá-la classicamente. Este fenômeno é possível devido à natureza ondulatória das partículas e ao princípio da incerteza de Heisenberg, que afirma que não podemos conhecer simultaneamente e com precisão absoluta certos pares de propriedades físicas, como posição e momento. Bom, tudo isso parece tirado de um filme de ficção científica, né? Mas então vamos a algumas aplicações práticas que têm o tunelamento quântico como base. Microeletrônica. O tunelamento quântico é um princípio operacional-chave em dispositivos eletrônicos em escalas muito pequenas, como os transitores de efeito de campo conjunção-túnel, os TFETs, que são essenciais para o desenvolvimento de eletrônicos mais rápidos e eficientes energeticamente. Diodos túnel. Esses diodos utilizam o tunelamento quântico para converter energia elétrica em luz ou vice-versa. Eles são usados em uma variedade de aplicações, incluindo comunicações, óptica e sensores. Radioatividade. O decaimento alfa, um tipo de radioatividade, ocorre devido ao tunelamento quântico. Nesse processo, o núcleo radioativo emite uma partícula alfa, que é uma partícula com núcleo de hélio, ao atravessar uma barreira de potencial nuclear. Microscópios de efeito túnel. Os STMS são capazes de visualizar superfícies com resolução atômica, aproveitando o tunelamento quântico de elétrons entre a ponta do microscópio e a superfície sendo examinada. Isso permite aos cientistas estudar a estrutura atômica e as propriedades dos materiais com detalhes sem precedentes. Resfriamento de íons aprisionados e átomos.
Técnicas que envolvem o tunelamento quântico são usadas para alcançar temperaturas extremamente baixas, próximas ao zero absoluto, permitindo estudos avançados de estados da matéria. Em resumo, o tunelamento quântico é um exemplo impressionante de como o mundo quântico difere do nosso entendimento clássico, abrindo portas para as novas tecnologias e aprofundando nosso entendimento sobre o universo. Entender mais sobre o universo pela perspectiva da física quântica pode mudar completamente a forma como interagimos com a realidade. Inclusive, já tem alguns vídeos sobre isso aqui no canal. E pela sua atenção, meu muito obrigada!